Ainda bem que você não estava sentando, né? Pra você cumprimentar alguém que está do teu lado aí, dá uma boa noite para essa pessoa aí. Isso. Muito bom. Bom estar aqui com vocês. Amém. Agora você pode sentar, fica com medo não, era só para cumprimentar, só. Muito bom estar com vocês aqui. É o terceiro ano que eu estou aqui, né, Rodrigão? Terceiro ano. Amém. Muito bom estar aqui. Eu quero vir aqui na terça-feira à noite para jogar bola com os caras aqui, gente. Sim? O quê? Nossa, eu vou vir, cara. Eu vou vir aqui bater uma bola numa terça-feira, apareço aqui e vou aparecer com um time, é lógico, né? Todo mundo com a camiseta do Palmeiras, entendeu? Porque daí se perder tem uma desculpa, se ganhar, vocês que estão lascados, né? Então tá certo. Mas é gostoso estar com vocês aqui, gente, pelo terceiro ano consecutivo, né? Semana da Vida Abundante. Existe muita coisa acontecendo e nós fomos criados por Deus para sermos abundantes. Como que eu vim pensando no caminho assim, puxa vida, será que a abundância tem a ver sempre com um sorriso no rosto? Não tem. A abundância tem a ver somente com bênção, 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 alegria, alegria, alegria? Também não. A abundância tem a ver com um estado que nós escolhemos estar, da nossa mente, o que nós escolhemos pensar. A metanoia, a mudança, aquilo que nós pensamos determina o nosso sentimento, que vai determinar as nossas atitudes. Então, em nossa volta pode estar um caos, talvez o nosso dia não tenha sido tão bom assim, mas na nossa mente nós temos que continuar alimentando pensamentos que nos trazem esperança. Amém, gente? É por isso que nós estamos aqui, é por isso que é o terceiro ano que nós fazemos a Semana da Vida Abundante, porque nós cremos mesmo que o melhor de Deus está por vir. Isso tem a ver com fé, isso tem a ver com ousadia, isso tem a ver com coragem, isso tem a ver em enxergar no bairro Primavera, no bairro Majestic, que talvez nem os nossos políticos enxergaram ainda, mas é porque nós somos cidadãos dos céus, e quem é do céu sempre enxerga o melhor na sua localidade. Amém, gente? Então é por isso que você está aqui nessa noite. Dos 3 anos esse é o mais quentinho que eu estou participando, os outros anos estava bem gelado. Então, graças a Deus por isso também, porque o tempo todo Ele cuida da gente, né? Que bom que você está aqui. Quantos aqui vieram os 3 anos já? Levante sua mão assim. Quem aqui veio o ano passado está vindo esse? Isso. Quem aqui só está esse ano da Vida Abundante? Olha, gente, só gente bonita, está todo mundo legal aqui. Que bom. Se você tiver Bíblia, deixa a sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 14, depois nós vamos ler um texto, um versículo bíblico. Eu separei uma mensagem que Deus tem tratado muito no meu coração, e eu quero trazer para você nesta noite um princípio que tem a ver com vida abundante. Seja invencível. Em que sentido? Você compreender quem é você, qual é a sua identidade, porque Deus te separou e preparou para esse tempo, a forma como você tem lidado com situações da sua vida, as tempestades, e a forma como você pode, a partir desta noite, começar a enxergar tudo aquilo que Deus tem para você. Desde o início até agora, Deus falou muito com você, mas Ele vai continuar falando, Ele vai continuar ministrando. O testemunho dessa noite foi um testemunho espetacular, maravilhoso. A gente poderia ter terminado a celebração ali, e ainda para arrematar, o maridão, que era da Boêmia, subiu aqui, agora é do Espírito Santo, veio e ministrou uma oração fenomenal do céu sobre a nossa vida. Então, você está em um lugar de muito fruto, amém, gente? Sabe por quê? Porque uma igreja viva e dinâmica, uma igreja saudável, ela não dá trabalho, ela dá fruto, cara. Então, todo o trabalho que você tem tido com o seu serviço ministerial aqui, tem resultado em frutos como esse. E como o nosso irmão, existem vários outros aqui que estão recebendo. Inclusive, o nosso empresário. Só quero fazer um adendo ao seu testemunho aqui. Você disse que você deixou de ser cabeção. Não deixou. Tá? Eu e você temos essa situação delicada, e nós nunca deixaremos de ser cabeções. Sinto te dizer isso. Amém, gente? Não, amém não, gente. Nessa hora você não fala amém. Nessa hora você fica quieto, você fica constrangido. Entendeu? Você tenta fingir aí alguma coisa, né?
Eu também te amo, cara. Filipenses 4:8 diz assim, gente, olha só. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E nesta noite, nós vamos pensar nessas coisas. Nesta noite, você vai sair daqui pensando em coisas que vêm do céu sobre a sua vida. Esta é uma noite de transformação, de restauração, de alinhamento. Esta é uma noite que Deus separou você para ser invencível. Amém! Aleluia. 2 Coríntios 5:7 diz assim, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Em Mateus 14:27 diz, Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Deus nos preparou para ter uma vida abundante 24/7. Independente das situações da vida, Deus nos preparou para que nós possamos entender a vida cristã, não como uma vida fácil, mas como uma vida que nós somos mais do que vencedores. Porque Ele preparou o nosso tempo, a nossa vida, para este momento, este exato momento que você tem vivido. Você pode neste exato momento estar passando por uma situação muito delicada, talvez uma tempestade na sua vida, mas ainda assim, no meio desta tempestade, eu quero te dizer que você não está sozinho. Esse texto bíblico de Mateus capítulo 14, ele conta aquela história, aquele texto bíblico, aonde Jesus, ele pede para os seus discípulos irem, que ele alcançava depois. Os discípulos começam a remar no mar da Galileia, mas o mar da Galileia tem algumas características, dentre elas tempestades, ventos fortes, começam de uma hora para outra, sem aviso prévio. E aí os discípulos estavam lá tentando remar para chegar do outro lado da margem, seguindo a orientação de Jesus, e eles estavam sendo fustigados pelas ondas. A Bíblia diz que o barco já estava a considerável distância. Jesus então decide ir até o encontro deles. Jesus vai então caminhando sobre as águas, e quando ele está chegando perto do barco, o que os discípulos gritam? Você lembra dessa história? Hã? Fantasma! Começam a gritar, tudo doido, cara. Eles começam a gritar, eles começam a bater cabeça, eles começam a ficar terrivelmente assombrados com aquela situação. E então Jesus, ele se volta para os seus discípulos e diz, coragem sou eu, não temais, não tenham medo. Jesus dá essa palavra para os discípulos e depois a história continua com Pedro, que sai de dentro do barco, dá alguns passos, depois afunda. Mas onde eu quero chegar com tudo isso? Existe um princípio bíblico para ser invencível, e é possível você ser invencível. Existe uma coisa também que nos paralisa diante das situações da vida, que se chama medo. O medo causa paralisia. Por que o medo causa paralisia? Porque o medo é um espírito maligno. Deus não nos criou para termos medo, e nem para dizer que o medo é nosso. Deus nos criou para mandar o espírito do medo embora, para que a nossa vida seja abundante, para que a coragem que Ele nos deu, a coragem que Ele liberou sobre a nossa vida como cristãos, ela esteja o tempo todo ali, em alta em nossa vida, independente das circunstâncias. A tempestade, ela tem algumas características. Quando eu era criança, a família toda morava no litoral, só nós que morávamos em São José, minha família de São Sebastião, meus familiares, primos, tios, tias, avós, tudo moravam lá. Então era muito comum, final de semana, nós descemos para o litoral. Naquela época, Tamoios não é a Tamoios que é hoje. Tamoios naquela época era terrível. A serra, então, meu Deus do céu, era complicadíssimo. Meu pai, ele tinha um Opala, daqueles 6 cilindros. Meu pai era se achante. Mas teve uma vez que nós estávamos descendo a serra, que nós pegamos uma neblina muito densa. E naquela noite, naquele dia, o meu pai me ensinou um princípio que eu não esqueço até hoje. Meu pai disse assim, quando existe uma situação como essa, filho, nós nunca devemos parar o carro no acostamento. A gente tem que continuar devagar, com cuidado, com cautela, mas sempre continuar sem parar. Se nós pararmos no acostamento, pode ser que alguém tenha a brilhante ideia de andar no acostamento e bata na gente, e empurra a gente para o precipício. Se a gente parar no acostamento, a gente corre sério risco de perder a nossa vida. Então, sempre que houver uma situação como essa, você deve continuar, nem que seja devagar. E aquele princípio eu lembro até hoje, eu carrego para a minha vida.
Existem situações na sua vida onde o medo ele tenta se instalar para que você paralise, mas Deus não nos criou para paralisia. Se você olhar os relatos de Jesus, o tempo todo ele estava em movimento. Você encontra Jesus nesse episódio, ele estava dizendo para os seus discípulos, vai indo que eu já vou. Então Jesus está sempre em movimento, sempre em trânsito. Ele estava indo para Jerusalém, ele estava indo para Galiléia, ele estava indo para Samaria. O tempo todo ele está em trânsito, o tempo todo ele está se movimentando, mas nunca parado. O tempo todo ele está indo para frente, sempre olhando para o que está por vir, nunca olhando para trás, mas aquilo que está diante dele. E esses princípios que precisam permear a nossa vida. É muito difícil nós enxergarmos Jesus no meio de uma tempestade. É comum. Por que será que os discípulos gritaram? É um fantasma. Não é porque não tinha convivência, porque eles estavam convivendo com Jesus o tempo todo. É porque numa tempestade nós temos a tendência de excluir Jesus da nossa vida e esquecer como ele realmente é. Esquecer as promessas que foram declaradas sobre a nossa vida outrora. Lá no passado, esquecer tudo que ele preparou de antemão para nós desfrutarmos. É muito comum numa tempestade nós não enxergarmos, paralisarmos e simplesmente alimentar um espírito maligno em nossa vida. Nesta noite, é noite de quebrar essas amarras. Vocês moram em um lugar que a sociedade muitas vezes diz, o povo lá do Primavera, o povo lá da Zona Leste, o povo lá do Majestic, aquele povo lá. Não, esse é o povo mais feliz de São José dos Campos. Esse é o povo que não fica parado, é o povo que bota o joelho no chão. É o povo que traz a prosperidade da cidade para este lugar. Sabe por quê? Porque você está aqui. É você quem determina aqui no Primavera ou no Majestic ou na região, como a região vai ser, e não a região vai determinar como você vai ser, porque você tem a marca de Cristo em você. É tempo de nós sairmos da mesmice, da paralisia e avançarmos para um tempo de ousadia e coragem. Nesta noite, Deus te chama para muito mais, porque você pode muito mais. Amém? Eu quero deixar 3 princípios simples para você. Eu quero que você anote. Você pode até anotar na sua Bíblia, se você quiser. Eu acho que vai ser muito bom. Você abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 14. Anota na aba da sua Bíblia, porque é algo simples que você pode carregar para a sua vida. É algo simples que você pode ler. É algo simples que você pode ministrar depois para alguém, em cima desse versículo bíblico de Mateus 14, 27. O primeiro princípio que eu quero deixar para você nesta noite é: tenha bom ânimo. Como ser invencível? Como não ficar paralisado? Como não ficar com medo das situações adversas do dia a dia? Como não ficar com medo de uma tempestade? Como não ficar paralisado diante de uma neblina da vida, de algo tão forte que aconteceu, um trauma recorrente, um trauma de infância? Como não ficar paralisado diante de um pedido de divórcio, diante de um assassinato que você amava tanto a pessoa, diante de uma doença, de um diagnóstico médico inesperado? Como não ficar paralisado diante de uma doença em cima do seu filho, da sua filha, que deixou ele prostrado? Como não ficar paralisado diante de situações de desemprego? Eu quero dizer para você que você é invencível, e esse texto bíblico, ele nos dá o caminho para que nós possamos olhar para frente e caminhar rumo ao melhor de Deus para a nossa vida. O primeiro princípio que Jesus deixa para nós é: tenha bom ânimo. A parte A: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo. É o primeiro princípio para você, para que você vença o medo, para que você tenha uma vida abundante, para que você seja invencível. Jesus olha para você nesta noite e diz: tenha bom ânimo. Agora olha o texto bíblico. Qual era a situação dos discípulos? Qual era a situação que eles estavam vivendo naquele exato momento? Era uma situação adversa. O medo estava com eles dentro do barco, o espírito maligno. Então eles estavam vivendo algo que eles não gostariam. Eles estavam vivendo uma insegurança, eles estavam numa situação que eles nunca tinham presenciado e nunca esperavam presenciar. Eles estavam trazendo para dentro da vida deles algo que não existia. Fantasma. Fantasmas não existem, mas desde aquela época já existiam lendas sobre isso. Olha que situação que eles estavam vivendo. Então, eu quero dizer para você que Jesus diz o mesmo sobre a sua vida. Jesus não está dizendo para você nesta noite:
tem de bom ânimo porque tudo está bem. Não, às vezes na tua vida está tudo de ponta cabeça, neste exato momento, nesta noite. Só Deus sabe como você chegou aqui nesta noite, só Deus sabe como você saiu de casa, só Deus sabe o que aconteceu dentro do teu carro, com o teu marido, a discussão, até que você chegasse aqui na igreja, no meio do caminho. Só Deus sabe como anda o teu coração, porque a sua família não tem dado todo o suporte e apoio que você precisa. Só você sabe, só você e Deus. Mas nesta noite Deus está dizendo: tenha bom ânimo. São em situações adversas assim que a palavra de Deus faz todo sentido. Sabe o que Jesus poderia ter dito aos seus discípulos? Ele poderia ter usado a ordem inversa, talvez. Talvez seria interessante se Jesus chegasse e dissesse assim: não tenham medo. Não, Jesus não diz isso primeiro. Talvez fosse interessante se Jesus tivesse mudado a ordem, porque faria mais sentido ele simplesmente acalmar o coração dos discípulos primeiro, para depois liberar uma palavra que fosse boazinha. Não, Jesus não faz isso. E a ordem que ele usa nesse versículo, exatamente a ordem, é a ordem das coisas na sua vida. Jesus, ele não vem simplesmente para dizer para a tempestade da tua vida: cesse, acabe. Não, Jesus vem para dizer para você nesta noite: tenha bom ânimo. Por quê? Porque você não está sozinho. Tenha bom ânimo porque Ele está com você. Tenha bom ânimo porque quando você acorda Ele está lá, quando você vai dormir Ele está lá. Tenha bom ânimo porque quando está caindo as lágrimas dos seus olhos no chão, Ele está com você. Ele não te desampara, Ele não te deixa nem por um instante. Ele está o tempo todo te acompanhando, vendo o que você está passando, e está dizendo nesta noite: tenha bom ânimo, eu vou melhorar a situação juntamente com você. Eu trarei o seu marido para perto, eu trarei a sua esposa para perto, eu vou liberar cura sobre a sua vida, eu vou te dar um emprego. Tenha bom ânimo, aleluia, tenha bom ânimo. Deus nunca promete o óbvio, nunca. Se está desconfortável, tenha bom ânimo. Está sendo pressionado demais onde você trabalha, tenha bom ânimo. Está em dúvida quanto à existência de Deus, tenha bom ânimo. Ele vai se mostrar presente na sua vida. Ele é um bom pai, e um bom pai dá boas coisas aos seus filhos. Quantos creem, digam amém. Amém. Então, vamos falar assim, para você mesmo. Repete comigo assim: tenha bom ânimo. Essa palavra é para você. E creia que você será testado. Se a sua vida está tudo bem, nessa noite você está assim tinindo, está tudo maravilhoso, eu quero dizer para você que essa semana você vai se lembrar dessa palavra, porque você vai passar por um teste, e aí você vai ser lembrado através da palavra de Jesus dizendo para você: tenha bom ânimo. Você vai se lembrar e o seu coração vai ser acalmado por conta disso. O segundo princípio que ele nos ensina nessa mensagem também é sobre identidade. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tenha bom ânimo. Logo depois disso ele fala: sou eu. Então, segundo princípio, relembre a sua identidade. Por que Jesus ele usa justamente essa ordem? Eu fiquei pensando nesse texto bíblico, fiquei matutando sobre ele. Falei: puxa vida, Jesus poderia ter chegado e falado: ei, gente, que franguice é essa? Que fantasma o quê? Acorda, não tenham medo, calem a boca, para essa gritaria, essa mesmice. Que é isso? Que time vocês torcem? Corinthians? Quantos corintianos nós temos aqui nessa noite? Ao término dessa mensagem eu farei um apelo: se convertam dos seus maus caminhos nesta noite, há esperança. Que nada, todo corintiano é gente boa, não tem gente ruim. Amém, corintiano? Porque eu sou corintiano, sou São Paulino, sou palmeirense, sou tudo, porque eu sou amigo de todos aqui nessa noite. Entendeu? Se eu falo que eu sou de um time só, aí não dá certo, né? Só tem esses 3 times no Brasil, né? Tem mais algum? Santos, eu sou Santos também, coisas assim, do tipo, Flamengo, isso. Flamengo, meu Deus, quem lembra do Flamengo? Segundo princípio, relembre a sua identidade. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: sou eu. Você já parou para pensar que essa palavra de Jesus para os seus discípulos, ela faz todo sentido no momento de tempestade. Faz todo sentido quando nós não estamos enxergando muito bem Jesus na situação.
Nessa noite Ele está dizendo para você também a mesma coisa. Ei, coragem, tenha bom ânimo. E Ele está também dizendo, sou eu. Quando Ele libera uma palavra como essa para os seus discípulos, Ele está reforçando a identidade de quem Ele era, o que Ele vinha vindo fazer ali no meio dos discípulos e no seu ministério, o que Ele ia também fazer por eles depois com a sua morte e ressurreição. Então, nesta mesma situação, eu quero dizer para você, relembre a sua identidade em Cristo Jesus. Quer ser invencível? Para ser invencível, você tem que lembrar quem você é, através da cruz de Cristo, a cruz que está vazia. Quem você é em Cristo Jesus, qual é a sua identidade de filho amado, a sua identidade de filho que não desiste, mas que persevera, a sua identidade daquele que conquistou isso para você, na cruz do Calvário. Se você não tem identidade, para você qualquer coisa serve. Você se desespera com a mínima coisa que acontece na tua vida, com qualquer situação adversa. Agora, quando a sua identidade está bem resolvida, quando você sabe quem você é em Cristo Jesus, não existe situação que te tira do eixo. Então o tempo todo você tem que relembrar isso na sua mente. Sabe por quê? Porque o diabo ele trabalha para que a sua identidade seja destruída. Existe um texto bíblico, que se não me falha a memória, está em 1 Reis capítulo 1, se não me falha a memória, depois eu confirmo para você, mas nesse texto bíblico diz que um rei chamado Adoni-Bezeque estava simplesmente dominando, e ele tinha uma característica de um psicopata. Todo o reinado que ele dominava e o rei que ele prendia, ele cortava os dedos, os dedões da mão, do pé do cara. Sabe por que ele fazia isso? Porque se você corta esse dedo aqui da mão, você arranca a identidade da pessoa. E se você corta o dedão do pé, se arrancar o dedinho não serve para nada. Você pode arrancar aí agora, você vai ver que só vai doer um pouco, depois vai passar. Mas se você arrancar o dedão do teu pé, você vai perceber que você perde equilíbrio. Olha só como a Bíblia é perfeita. E nesse texto diz que Adoni-Bezeque arrancava o polegar da mão e o polegar do pé. Por quê? Porque esse é o ministério do capeta, cara. O capeta quer arrancar a tua identidade, o capeta quer arrancar o teu equilíbrio. E ele continua trabalhando nisso até o dia de hoje. E Jesus trabalha com o completo oposto. Quando ele vê os seus discípulos naquela situação, batendo cabeça, gritando, desesperado, ele vem e fala, coragem. E a segunda palavra dele é, sou eu. Por quê? Porque a identidade de Jesus, a pessoa de Jesus, o ministério de Jesus era algo que trazia calmaria ao coração deles. Era o reforço que eles precisavam no momento de decepção e tempestade. Nesta noite você precisa entender a sua identidade em Cristo Jesus. Eu quero te dizer que você não é qualquer um. Eu quero te dizer que você não é o seu pecado. Eu quero te dizer nesta noite que você é muito mais do que pensa ou imagina. Eu quero te dizer que você é inteligente, sim. Eu quero dizer que você é empreendedor, sim. Eu quero te dizer que você é um pedacinho do céu aqui na terra. Eu quero te dizer que você tem a mente de Cristo. Eu quero te dizer que você sim, pode pensar coisas boas. Sim, você pode vencer os vícios. Sim, você pode andar em santidade. Sim, você pode ser diferente e fazer a diferença aonde você está. Amém? Porque você tem a identidade de Cristo Jesus. Carregue isso com você. Coragem, sou eu. Os discípulos precisavam entender essa palavra. E Jesus vem para esse reforço. Nesta noite, eu quero te dizer que você ainda não pregou o seu melhor sermão, Rodrigo. Ainda não. Existe muito para você. Vai trabalhando cada vez mais a sua identidade em Cristo e Deus te dará palavras novas e frescas a cada momento. Você ainda não escreveu a sua melhor canção. Cadê o negão? Está aí? Negão, você não escreveu a sua melhor canção. Você ainda vai escrever a sua melhor canção. Porque a sua identidade está sendo refinada em Cristo Jesus. Amém, Mari? Você ainda não deu a sua melhor risada, você não escreveu a sua melhor ideia, você ainda não escreveu o seu best-seller. Tem gente aqui que vai escrever um best-seller. Amém? Vai! E vai sair dessa região aqui, vai sair dessa localidade aqui, o seu livro vai explodir de tanto vender. Aí o povo vai perguntar, quem é essa pessoa, de onde ele vem? Ele vem dos lugares mais improváveis de São José dos Campos, mas Deus deu algo a ele e ele escreveu. E aqui está o livro que tem mudado a vida de milhões de pessoas.
você não sonhou o seu melhor sonho, você não contou o seu maior e melhor testemunho. Então vai se preparando, prepara as páginas, prepara as folhas, começa a dar introdução, porque o seu testemunho está chegando em nome de Jesus. E eu quero dizer também, aleluia, que pela fé, você que é palmeirense ainda vai celebrar o Mundial. Amém! Aleluia! Amém! Sabe por quê? Porque é Deus que te sustenta. É Ele que te envia. É Ele que cuida dos seus filhos. É Ele que promete e é Ele que cumpre. Olhe para mim aqui. Olhe para mim. Isso é importante que você saiba. Deus não tem um compromisso com você. E nem comigo. Deus tem um compromisso selado com a palavra dele. O que nós precisamos? Nós precisamos nos apegar à palavra dele. Então aprenda a orar a palavra dele. Aprenda a declarar a palavra dele na sua vida. Aprenda a conversar com ele dizendo: o Senhor me prometeu, está na sua palavra que diz assim, eu estou esperando o cumprimento. Lembra ele. Ele é atarefado, mas lembra ele vai cumprir. Amém? O compromisso dele é com a palavra dele. Que você seja abençoado em nome de Jesus. E que você, na sua leitura bíblica, na sua devocional, quando você vê algo que brilha nos teus olhos, você pegue aquela palavra e diga: Pai, eu me aproprio desta palavra, que ela se cumpra em minha vida em nome de Jesus. Amém? E terceiro e último princípio: rejeite o espírito do medo. Medo é um espírito maligno e você precisa rejeitá-lo. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: coragem, sou eu, não tenham medo. Eu fiquei pensando, por que Jesus fala isso por último? Ele poderia ter falado em primeiro, aí aquelas frangas dos discípulos iam ficar caladas. Provavelmente eles ficaram gritando até o não tenham medo. Só depois eles tiveram raciocínio para pensar no resto que Jesus falou. Mas tudo bem. Jesus acertou mais uma vez, sabe por quê? Porque o céu não dá ibope para o inferno. Crente que dá ibope para Satanás precisa repensar a sua vida cristã. Tem muita gente que fica falando muito do diabo e pouco de Deus. Tem muita gente que fala muito de desgraça e pouco de bênção. Não estou dizendo para você que não seja importante você ver aonde está errado, o que está dando errado. Não, você tem que fazer uma avaliação. Mas estou dizendo para você que o céu é muito melhor do que o inferno. Jesus, ele vem numa perspectiva de importância. Ele libera uma palavra para os seus discípulos importantíssima e digna de palmas. Ei, coragem, sou eu. Não tenham medo. Ele coloca por último, e de fato é por último, a escala da importância de um espírito maligno, é por último. Na realidade, os discípulos precisavam de algumas atitudes anteriores, para que simplesmente o espírito do medo fosse dissipado. Se eles entendessem que eles precisavam de coragem em Jesus, se eles entendessem a sua identidade em Jesus, seria natural o medo ir embora. O medo é um espírito maligno. E se é um espírito maligno, você tem a autoridade do céu de mandar esse espírito embora. A paralisia se instala quando o medo vem junto. Olha, isso daqui é muito sério. Nós vivemos em dias onde as doenças emocionais têm feito parte da nossa sociedade. Hoje o Brasil está bem alto no ranking mundial do suicídio, você sabia disso? Há 10 anos atrás, a nossa nação, uma das características principais da nossa nação era a alegria. E num país onde tem falta de muitas coisas para o bem maior, de tecnologia, de tudo, as pessoas de fato são mais felizes porque se relacionam mais. Mas o nosso país tem se desenvolvido em muitas áreas. Com isso também vem alguns problemas. O Japão é o número 1 no ranking do suicídio, mas lá é algo cultural.
Está na cultura japonesa o suicídio. Os filmes que você assiste do Saga, eu não sei o que eles têm na cabeça, cara, mas é até hoje, isso é natural. O japonês raiz no Japão, ele tem um livro de cabeceira que ensina a se suicidar, sabia? Até hoje essa questão da honra para eles, por exemplo, aí um menino lá, estuda, não passa no vestibular, que tal? Você é doido, cara. Aonde isso, gente? Aqui no Brasil o cara não passa no vestibular, ele nem queria mesmo. Estudar é besteira, o ex-presidente não estudou e foi. O cara já arruma uma desculpa, entendeu? Mas lá não. Agora, no Brasil não é cultural. E por que isso tem se instalado de uma maneira tão terrível no nosso meio? Porque existe um espírito maligno trabalhando e nós temos que mandar esse espírito embora. Existe o espírito do suicídio trabalhando na nossa nação e nós temos que dizer não ao suicídio. Existe o espírito do medo paralisando você de ser um mega empresário. E você tem que mandar isso embora, cara. Existe o espírito do medo te paralisando e você tem que dar o próximo passo, cara. Naquela menina que está solteira que você tem que casar com ela, infeliz. Você vai ficar aí até quando? Com medo de se aproximar. Não dá. Existem coisas que não estão acontecendo na sua vida porque você deixou o espírito maligno do medo te paralisar. É tempo de dizer não para ele. Coragem sou eu, não tenham medo. Coloque essa importância na sua vida. Deus está te dando uma palavra de coragem, tenha atitude. Atitude, saia da mesmice. Deus está te dando uma palavra de identidade, então saiba quem você é em Cristo Jesus. E Deus está dizendo que existe uma batalha espiritual, então se aproprie das armas espirituais, e reconheça quem Ele é e manda esse espírito embora. Toma uma atitude, gente, vai para cima, tenha coragem, diga não ao espírito do medo e mande ele embora da sua vida. 2 Timóteo 1,7, pois Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Às vezes é um espírito maligno que não deixa você ter alegria, que não deixa você ser feliz, que não deixa você andar confiante, que não deixa você andar de cabeça erguida, que faz você viver no seu passado e não avançar para o seu futuro, que continua trazendo à tona as suas fraquezas e diz que você não é forte. Se é um espírito maligno, é tempo de dizer para ele, vai embora da minha vida para nunca mais voltar em nome de Jesus. Amém? A banda pode subir por gentileza? E eu gostaria que você ficasse de pé. O texto bíblico, ele segue justamente naquela ordem que eu falei para você. Jesus vem e ele libera essa palavra em Mateus 14, 27. Você encontra ela em alguns outros evangelhos.